Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final entre MVL, o acrobata do xadrez, e a Alireza Firuja, o prodígio, né? A gente tem aqui dois gigantes. Pessoal, nas 4 partidas rápidas eles empataram. Realmente um duelo equilibradíssimo. E a gente vai agora para o Armagedon. Houve um sorteio e quem caiu de brancas foi o Maxime Vachier-Lagrave, o francês, que joga com mais tempo no relógio. 10 minutos contra 7 do Firuja. Rafa, isso daí não tá certo. É uma vantagem muito grande começar com 3 minutos a mais. Mais ou menos, porque no Armagedon as pretas têm a vantagem do empate. Portanto, as brancas têm a obrigação de ganhar, meus amigos. Uma partida emocionante que a gente vai assistir aqui agora. Não antes de eu falar para vocês sobre essa dica aqui, olha só. Vocês acreditam que essas duas camisetas foram lavadas o mesmo número de vezes? Pois é, a Insider fez um teste de estresse nas camisetas e lavou por 50 vezes a mesma camiseta, sendo uma Tech T-shirt, que é essa que eu estou usando aqui, da Insider Store, e uma camiseta 100% algodão. E olha a diferença após 50 lavagens, né? Realmente a gente percebe que as camisetas da Insider Store não desbotam, e isso graças à tecnologia que a camiseta da Insider tem de fibras. É um tecido muito mais liso, onde as células dos corantes penetram mais profundamente, revestem toda, né, o tecido, e por isso ela não desbota, tendo uma durabilidade muito maior, né? Sem falar do conforto, sem falar, né, da questão de promover a rápida evaporação do seu suor, de não ter odor, né, tecnologia antibacteriana e muito mais. Se interessou pelos produtos da Insider? Confere o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E utilizando o cupom que tá aqui em cima, você também garante 18% de desconto na sua primeira compra. E se você já é cliente da Insider, pode continuar usando o cupom que você ainda vai ter 12% de desconto ali nas suas compras, utilizando o cupom e o link que tá aqui na descrição. Fica essa super dica aí para você, tá bom? Aproveita já os produtos da Insider Store. Meus amigos, vamos dar uma olhada nessa final, que começa com o peão do rei, o Lagrave, meus amigos. Eu vou falar para vocês. Ele é um especialista em jogar a variante Berlim da abertura Ruy Lopes, que é essa aqui que a gente tá vendo no tabuleiro, tá bom? Partidas interessantíssimas entre o MVL e o Wesley So, que também é um grande especialista da Berlim. Agora, por que o Firuja tá jogando isso? Porque a Berlim, ela é conhecida por alta probabilidade de empate. E o Firuja, então, demonstrou que está jogando pelo empate. Claro, ele começou com muito tempo a menos. E aqui, então, ele pode... só uma correção, pessoal, não foi sorteio, foi leilão, tá bom? Isso aqui foi leilão, né? O jogador que põe menos tempo ali para começar é o jogador escolhido, né? Então cada um põe lá no envelopinho, eu aceito jogar com 8 minutos, ou 7,5, o outro põe 7,20, o 7,20 ganhou, né? Então aqui vamos lá, pessoal, a defesa Berlim foi jogada. Será que o MVL vai conseguir quebrar a barreira da Berlim? Segue com roque, cavalo por E4, a variante... do gambito aceito, as pretas capturam o peão e põe no bolso. O MVL segue com D4, abrindo a posição, cavalo D6 ataca o bispo. Opa, essa seta aí não tá boa. Bispo por cavalo foi jogado e depois recupera-se aqui o peão. O cavalo atacado sai, trocam-se as damas. Esse é o sonho do jogador de negra. Já trocou dama, já trocou um monte de peça, né? Tá muito próximo aqui do empate. Será? Calma, tá no lance 8, tem muito jogo ainda. H3 foi jogado pelo MVL. Bispo vem para D7, cavalo desenvolve em C3. Pessoal, dica de ouro, tá? Não jogue em C4. Você que estiver encarando uma Berlim, você vai perder o jogo se você jogar um C4 aqui, ó. Que parece um lance tão bom, o computador não reclama nada, mas eu te garanto que isso daqui é muito ruim. A longo prazo, você vai criar muitos buracos na posição. A casa de D3 já virou um buraco, isso daqui. Aí você vai defender, se você cria outro buraco na casa escura, fica uma coisa complicada. Por isso que a turma, os super grandes mestres, não encostam nesses peões quando estão jogando contra a Berlim, tá bom? Cavalo C3 foi jogado, H6 e agora B3 foi jogado. Tudo bem, criou um buraco nas casas escuras, mas o bispo vai poder cobrir. C5 foi jogado, seguimos agora com torre na coluna D. O bispo tá preso, por isso o rei C8 e agora o bispo ganha mobilidade. Cavalo D5, melhorando a posição do cavalo. A5, A4 para qualquer ambição na ala da dama. G5 vem com ambições na ala do rei. E aqui C4 jogado
Pelo Maxim Vachier-Lagrave, vale dizer que já ocorreu uma posição, essa posição entre Svidler e Ponomariov em 2010, e o Ponomariov de negras ganhou, tá bom? Na partida entre eles, seguiu com bispo B2 aqui, mas o MVL segue com C4, no entanto, depois de bispo E6, bispo B2 caiu na mesma posição da partida do Svidler e Ponomariov, que as pretas ganharam. Cuidado, Firu, cuidado, MVL, né? Na partida do Ponomariov, as pretas jogaram aqui com B6, protegendo aqui o peão de C5, dando mais mobilidade para o rei, mas o Firu já vai para uma outra ideia. Segue com o lance cavalo em E7, ok? Uma pressão bastante forte no centro, e aqui o Lagrave detona aqui essa estrutura de peões com o lance H4. G4 ataca o cavalo vem para segurança H5, fortalece a defesa do peão. E aqui F4, o Lagrave vai para esse lance ultra agressivo que permite com que esse peão fique aqui ganhando espaço, mas vai tentar alguma coisa com essa maioriazinha de 2 contra 1. É claro que é possível capturar aqui en passant agora, mas o Firuja prefere jogar com cavalo em F5, coloca pressão no peão. Cavalo F1 foi jogado. E agora, Lagrave, pendurou o peão aí de H4? Mais ou menos. Essa ideia do Lagrave é muito interessante. Porque depois de cavalo por H4 e cavalo G3, vamos supor que você queira voltar o cavalo para o jogo, as brancas têm um jogo aqui muito forte com esse lance E6. Ó, essa ideia aqui do MVL é sensacional, né? E aí o que mais você vai fazer aqui? Tá vindo E7 e aqui a coisa complicou. Se você tirar o bispo para a casa de H6, por exemplo, o cavalo tá vindo para a casa de F6, dando suporte para o peão. Rafa, o MVL calculou tudo isso mesmo? Provavelmente sim, pessoal. Provavelmente sim, tá? Essa é a ideia quando ele permite, portanto, aqui quando ele joga esse lance F4 e permite, né, com que o peão de H4 seja capturado. Muito interessante essa ideia do MVL. O Firuja também percebeu tudo e vai para o melhor lance da posição. Pra vocês verem que os caras são alienígenas, né? A gente pensando aqui em calcular, não, o melhor lance é torre A6, né? O melhor lance, segundo computadores, é o lance torre A6, tá? Então, pra gente ver o nível, né? Controlando um pouquinho mais aqui a casa de E6, para não ter aquele, né? Cara, é surreal o nível desses caras. G3, agora jogado pelo MVL, faz a proteção. E aqui o cavalo centraliza na casa de D4, e cuidado nesse momento, né? Você pode pensar, oba, vou ganhar um peão, mas aqui já não é tão alienígena, a continuação é bem direta, vai ser punido na hora. Por isso, o cavalo D2 foi jogado pelo MVL, controlando mais a casa de F3. Seguimos com C6, expulsando o cavalo daí e seguindo com torre B6 atacando o peão. E aqui torre de A em B1. Percebam a posição altamente técnica, né, desses jogadores. Estamos no lance 24. Assim, tem um equilíbrio aqui totalmente, né, perigoso. Por exemplo, o cavalo por peão aqui parece muito bom, mas bispo C3 vai trazer problema porque a torre está desprotegida e também já tem pressão de todas as maneiras, né? Então aqui cavalo, por exemplo, seguido de cavalo por C4, brancas ligeiramente melhores. Cavalo por C4, bispo por C4, brancas ligeiramente melhores por conta sempre desse tema que acaba existindo, né? Mas a partida seguiu de maneira diferente. Firuja joga com rei C7, olha só, os caras estão sempre vendo o futuro, né? Então agora protegeu a torre e de fato capturar o peão virou uma ameaça, mas agora diretamente rei F2 jogado pelo Lagrave. Que provocação é essa? Ele é o acrobata do xadrez, porque agora de novo tá existindo esse tema aqui de capturar em B3 e agora o rei já tá protegendo a torre. Qual que é o problema? Bispo C3 continua sendo uma ameaça, né? Mesmo aqui cavalo por D2 tem bispo por A5, cravando. Agora tem o tema da cravada, né? Cavalo toma, a torre toma e não tem como defender essa peça. As brancas vão recuperar material que no momento estão com uma torre a menos, mas recuperam com uma boa posição, né? Então essa maioriazinha de peões pode dar trabalho, o peão de C4 tá seguro, a torre vai jogar bem. Que loucura, né? Esse bispo não tá conseguindo jogar. Olha o nível desses caras, é surreal essa final, tem um nível técnico muito absurdo. A partida segue, portanto, com bispo E7. O cara não captura o peão, ele enxerga tudo lá na frente. Uou, e vai pro lance bispo E7. Bispo C3, agora jogado pelo Lagrave. E o bispo E7, então, faz com que a torre ganhe liberdade para proteger o peão que ia ser atacado. Os caras estão sempre no futuro. Torre A8 faz a proteção. E agora cavalo em E4, pressionando o peão de C5, indo para casa de D6.
Cavalo por C5 já é uma ameaça direta, porque o cavalo perde uma das defesas e já vai ficar atacado 2 vezes, e a posição, portanto, é complicada para o Alireza Firuja. Ele segue com o lance cavalo em F5, e aqui, segundo Máquinas, tem um lance que dá uma vantagem muito forte para as brancas, essa barrinha aqui, ó. Mas é um lance muito difícil de encontrar. É totalmente antinatural. É o lance torre B2, é um lance que não parece ser um lance que dá uma grande vantagem, né? O lance único da posição, para a gente ver como é difícil o jogo de xadrez, né? Você fala aqui, ó, o único lance que exclama é torre B2, né? Você fala por quê? Não tem ideia nenhuma, né? Mas uma possível explicação é que torre B2, a torre fica protegida por esse bispo e essa torre pode ganhar mobilidade no futuro, enfim. Tem alguns temas do bispo chegando na casa de E5, essa torre pode sair daí, com essa torre protegida, não fica com o peão cravado aqui em C4. Tem algumas coisas assim, em dimensões paralelas, daqui a 280 lances, né? Algumas coisas assim. Por isso, torre B2 era o lance fino. O MVL não encontra, segue com o cavalo C2 e a Barrilda fala, né? Dá aquela caída ali. Agora é o seguinte, torre de bem em A6 foi jogado, o Firuja tá de volta. Torre D2, prepara para dobrar na coluna D, torre D8 já vai pra luta, torre vem pra coluna D, temos trocas. E aqui torre em A8, o Firuja conseguiu equilibrar, se livrou dos problemas, vai poder jogar um B6 daqui a pouco. Cavalo E3 foi jogado, B6 faz a proteção. E aqui, bora jogar de novo, tá equilibrado. Bora, cavalo toma, bispo toma, e aqui cavalo D6 e temos mais trocas, bispo toma e torre toma. E caímos num final totalmente equilibrado, com bispos de cores opostas. Aí você fala assim, caramba, tá ruim pro Lagrave, vai dar Firuja. Bispo E6, completamente paralisando a mobilidade aqui do MVL. O MVL segue com o lance rei E3, o Firuja segue com o lance torre aqui em E8. Não, tem que torre D8 para quem tá precisando do empate, pode parecer muito bom, mas por conta de um tempo não dá certo isso, porque torre toma, rei toma, esse rei ficou longe demais, e agora esses peões vão fazer um estrago, o rei vai ganhar acesso à casa de G5, vai cair a casa, e as brancas vão ganhar, seria uma vantagem vencedora. Por isso é um detalhe muito sutil, tudo que as pretas querem é jogar esse lance, mas não podem, por isso torre E8 foi jogado, e o MVL agora segue de uma maneira genial, porque aqui enterrou a partida. Isso aqui você fala empatou. Não, o MVL precisa vencer. Ele segue com F5, exclama, se eu pudesse exclamar Ramil aqui, porque olha que lance genial, abrindo aqui o caminho para o rei invadir a posição, criando complicações das mais severas. E olha, pessoal, é uma aposta muito arriscada, porque esses peões aqui não conseguem ser protegidos mais, hein? A partida segue com bispo por F5, rei F4 e bispo C2. E o MVL acabou de entregar um peão e esses caras aqui estão gritando, me ajudem, e aqui todo mundo respondendo, não dá. E a partida segue então com torre F6, atacando também o peão de F, apostando no peão passado, loucura no tabuleiro de xadrez. Torre E7, a Alireza Firuja faz a proteção do peão, mas agora rei G5, atacando o peão. E agora é tarde demais para querer fazer um lance defensivo do tipo voltar aqui por conta de E6 e aqui tentando deslocar a defesa do bispo e as brancas já têm uma posição vencedora. Por isso é um caminho sem volta. A Alireza Firuja tem que partir para cima desses peões. Segue com o bispo por B3. Temos rei por H5, bispo por C4, rei por G4 e olha a loucura que virou isso daqui. Bispo em E6 com cheque e rei F4. E segundo as máquinas, tá melhor pro Firuja isso. A partida seguiu com B5 disparando o peão. Temos bispo por A5 com cheque. E aqui, jogar o rei pra onde, né? Pra que lado? O que você faz numa hora dessas? Chupa o dedo, né? Vê pra que lado que tá o vento e joga o rei pro lado. Porque é mais ou menos por aí. A gente não consegue, né? O natural é você jogar pra cá, né? Mas segundo máquinas esse aqui é um pouquinho melhor, vai saber por quê, né? Esse também é muito bom, mas não é muito natural, natural é vir pra cá. Rei D7 foi jogado pelo Firuja. MVL segue com bispo B6 atacando este peão e aqui B por A4. Também seria possível disparar o peão. B por A4 foi a escolha do Firuja. Bispo por C5 atacando a torre volta e aqui H5. Olha a emoção dessa posição. Torre A8 prepara para disparar o peão. Tem peão passado de todo lado. A partida seguiu com bispo A3, fazendo o bloqueio do peão passado. E aqui, meus amigos, só tem um lance bom para o Firuja. Somente um. E não é fácil de encontrar. E o único lance que pode ser jogado nessa posição
seria a torre G8 aqui, com a ideia de que se H6 fosse jogado, você dá esse cheque aqui em G4, o rei volta para F3 e você volta para casa de G8. E não dá tempo de jogar uma ideia de H7 por conta de bispo F5 atacando o peão. Então a ideia é sempre jogar o rei para longe, por isso torre G8 aqui, para poder fazer isso daqui e voltar e segurar o peão. É muito difícil de encontrar essa técnica, até porque não é tão simples quanto eu estou falando, a coisa pode se complicar, mas segundo máquinas com um bom jogo as pretas podem segurar com o lance torre G8. A Alireza Firuza segue com C5, tentando, quem sabe, desviar. Aqui o bispo por C5 desvia, sai, solta a casa de A3. No entanto, meus amigos, Maxime Vachier-Lagrave pega o perfume francês, começa a esparramar por todo lado. H6 disparando aqui o peão. Torre H8 tenta parar o peão, mas agora bispo por C5 captura e o peão não pode mais avançar. E aqui já não adiantava mais, aqui é tarde demais para jogar torre G8 e para aquela ideia, aqui é tarde demais, porque aqui o peão já avança, né, e a torre faz a proteção e o bispo não tem mais a casa de F5, notem. Portanto, meus amigos, torre H8 foi jogado, mas agora caiu o peão, rei C6 ataca o bispo D6, mantendo um olho aqui nessa casa de A3, o rei vem para a casa de D5, G4 dispara o peão, torre vai dar suporte, H7, meus amigos, se o peão avançar o bispo vai capturar, e aqui não vai ter captura com cheque, portanto promoção do peão. Por isso torre H8 foi jogado, torre H6 protege, o rei vem para casa de C4, dá suporte para o peão passado, mas MVL segue com rei G5. Depois de rei B3, rei F6, meus amigos. Entregando aqui o peão de G4, e aqui não adianta também disparar o peão, porque você vai capturar esse peão e vai jogar com G5 e vai jogar com rei G7. No entanto, a partida seguiu com bispo por peão. Maxime Vachier-Lagrave joga rei G7, meus amigos, chegou firme aqui na posição, e por isso a Alireza Firuza, que partida, meus amigos, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. O que você vai fazer aqui? Você vai tentar disparar o peão, mas o bispo vai liquidar aqui esse peão. Eu vou salvar a torre antes, também não adianta, né? Eu vou capturar esse peão e depois disparar aqui, também não adianta, você vai sacrificar. E aqui as brancas têm um final vencedor, né? Por mais que você... Calma aqui, é a vez das brancas, né? Aqui você pode capturar. Mesmo se as pretas pudessem jogar duas vezes, o que às vezes acontece quando o tempo tá caindo, né? Mesmo assim, não ia dar boa. Meus amigos, que belíssima partida. Vamos puxar aqui o relatório do chess.com e ver a precisão desses monstros aqui, 93.6 para o MVL, 89.1 para o Firuza. Cara, a partida foi insana, porque a gente viu que o MVL ficou com uma certa vantagem, assumiu a dianteira, mas o Firuza foi esperto, conseguiu neutralizar, né, o MVL não achou aquele torre B2 alienígena, e o Firuza de uma forma muito magistral, conseguiu dar uma virada no jogo, mas assim é o xadrez, né, num momento ali, o Firuza caiu num final difícil de defender, o MVL foi preciso nos lances e garantiu a sua vitória. Campeão do Crunchbase Masters 2024, o francês, o acrobata MVL, que sai com os nossos aplausos, né? Com o nosso carinho, porque a gente fica fã de ver esse xadrez do MVL, que é um xadrez muito bonito, além de tudo, de assistir, tá de parabéns aí. O MVL. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!